Porque a fé sem pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Ouvintes amigos, nós estamos dando início ao programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, para a glória de Deus, nós estamos ao vivo e nós queremos mandarmos uma saudação. Estamos com saudade dos irmãos, dos amigos, dos ouvintes. Uma saudação a todos os amigos. Talvez a gente não fale o nome de um, de outro, mas a todos em geral, nós mandamos uma saudação, um abraço, amigo. Que Deus abençoe. Alguém às vezes fala assim, que Deus possa abençoar. Essa palavra é errada. Eu tenho comentado sempre que Deus possa abençoar. Claro que Deus pode abençoar. Ele pode fazer de tudo e nada pode ser impedido. Operando eu, diz a palavra de Deus, quem impedirá? Então Deus, Ele pode tudo. E às vezes as pessoas dizem que Deus possa. Quer dizer, se Deus possa, é claro que Ele pode. Ele pode. Então nós devemos dizer que Deus te abençoe. É o que eu vou dizer aqui, que Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos os amigos que estão na sintonia desse programa. Mais uma vez, nós queremos falarmos do grande amor de Deus. E o nosso alvo, como sempre, é falarmos a respeito deste grande Deus, que tanto tem feito em favor da humanidade. E então, meu amigo, muitas das vezes o homem, ele acha que ele é superior a tudo e a todos. Mas o homem se engana. O homem, ele muitas das vezes, ele acha que ele é o tal. Mas meditando na palavra, nós não somos nada. Nós somos como pó e como cinza, eu sempre digo isso. E essa palavra, ela vem da palavra de Deus. Abraão disse, e rapidamente foi confirmado que o homem não é nada. Vocês estão vendo aí a confirmação. Quem é o homem? Quem é o homem diante de Deus? Eu estava meditando num assunto muito importante. Eu queria que os irmãos e os ouvintes que estão na sintonia desse programa prestassem bem atenção. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. De que Deus fez o homem? Deus fez o homem do barro. A Bíblia nos fala que Deus fez o homem do barro, Adão e Eva. Ele fez Adão do barro, soprou sobre as suas narinas e deu fôlego de vida. E o homem recebeu uma transformação do barro para a carne. Mas na verdade a carne nossa também ela é pó, ela é barro. Aparentemente você não vê a carne sendo um barro, mas ela é um barro. Inclusive eu estava observando uma pessoa que tinha uma ferida na perna muito grande há uns anos atrás. E você sabe com o que a pessoa curava? Estava curando essa enfermidade na perna, aquele buraco muito grande? Com argila, com barro. Veja bem, o homem foi feito do barro e ele estava curando aquela ferida com barro, com argila. Ele pegava uma plasta de barro que não estava contaminada do fundo, e então ali ele amassava bem e fazia uma plasta e colocava em cima e tampava aquele buraco, e aquele buraco foi fechando e realmente fechou. Então o homem foi feito do barro.
Veja bem. E agora este barro, a Bíblia nos diz que Deus tirou deste barro que era o homem, foi aperfeiçoado e tornou-se em carne. Ele tirou a Eva, a mulher de Adão, também feita do barro que era Adão e foi transformado. Então é o seguinte, Deus, ele tem o poder da transformação. Eu estava meditando também sobre esse assunto, a respeito da transformação. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Eu vou dizer isso com experiência. Não vou dizer por dizer, ou porque alguém falou. Não, eu tenho essa experiência. Um anjo de Deus, ele tem o poder da transformação. Ele chega aqui no nosso meio, onde você estiver, no seu meio, e ele se transforma. Pode estar as portas fechadas, janelas fechadas, ele se transforma em homem. E ali ele até se alimenta. É impossível o homem fazer uma coisa dessa, o homem carnal. Mas o homem espiritual, que são os anjos, eles fazem. Eu passei por esse processo. Eu já vi, não foi uma vez nem duas. Eu já vi anjos que chegaram em mim e colocaram uma mão sobre mim para curarem uma enfermidade. E eu segurava na mão do anjo, no braço, e ele pôs a mão no meu ombro, nas minhas costas, e correu um líquido e eu fiquei curado. Era uma enfermidade que eu tinha e eu sarei. Eu já vi, não foi uma vez nem duas, anjos de Deus. Ele tem o poder da transformação. Se eu falar aqui, irmãos, muitos acreditam e muitos não acreditam. Sabe por quê? O homem natural, ele não entende as coisas espirituais. O homem comum, ele não entende. Preste bem atenção naquilo que eu vou dizer para você. Você vai ao médico e ele diz para você, para curar a sua enfermidade, você tem que tomar tal remédio, tantas vezes por dia, tantos dias. Você acredita no médico. Você vai num dentista, ele te orienta o que você tem que fazer e você acredita no dentista. Você vai no advogado, ele conversa com você e você acredita. Você vai num outro profissional e você acredita nele. E por que o homem não acredita na palavra de Deus? Por quê? Qual é o motivo? Porque o homem comum não entende as coisas espirituais. Para o homem natural, é impossível. Um milagre, eu já passei por processo de milagre. Também não foi uma vez, não. Foi diversas vezes. Então, é desta maneira que Deus age. E o homem não vê o agir de Deus. Ele só vê depois que aconteceu. Mas eles como? Muitas das vezes o médico, ele dá um diagnóstico para o doente, diz, olha, vai para a sua casa, porque você tem tantos dias de vida só. E aquela pessoa vai para a casa, ele se apega com Deus. E ao se apegar com Deus, ele se humilha para Deus, porque Deus se agrada quando o homem se humilha. E então, de repente, o homem é curado. Ele volta no médico e diz, como? Eu te dei um diagnóstico que você ia durar tantos dias só, e você está curado, está liberto. O que aconteceu? Como foi isso? Ele não entende. Eu já vi diversos casos, inclusive aconteceu comigo também. Então, meu amigo, Deus fez o homem do barro. E agora, nos dias que nós estamos passando, nós vemos que o homem que foi feito do barro está se levantando, ou melhor, já se levantou, contra aquele que o fez. Veja bem, você faz um boneco de barro, você que tem vida,
e aquele boneco de barro vai se levantar contra você. E ele vai dizer a você o que você tem que fazer, e você vai aceitar? Não, você não vai aceitar. Por quê? Porque ele é um boneco de barro. Ele é feito do barro. O Senhor dele é você. Mas o homem, infelizmente, pela sua ignorância, pela falta de conhecimento, por não querer conhecer a verdade, ele se levanta contra o seu Criador. Veja bem, Deus fez o homem, eu disse de quê? Do barro. E agora o barro se levanta contra o seu Senhor, aquele que o fez. E o que está acontecendo em diversas nações, em diversos povos? Um foi aquele que criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus. Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e colocou o homem sobre a terra para que o homem lhe adorasse, para que o homem lhe servisse, para que o homem fizesse a sua vontade, a vontade daquele que o criou. Mas infelizmente o homem vem ao mundo e ele quer fazer a sua própria vontade. Então o barro se levantando contra aquele que o criou, que é o Senhor dele. É o que está acontecendo em muitas nações, inclusive até mesmo no próprio Brasil está acontecendo isto. Os homens deixaram de adorarem o verdadeiro Deus, que criou os céus, o infinito. Tudo isso que você contempla com seus olhos, as estrelas, o sol, a lua, os grandes e os pequenos lumiares que você consegue ver através de lunetas. E agora o homem vê tudo isso que o Criador, um Criador chamado Deus, chamado Senhor de tudo, criou. Agora os homens criam outros criadores por suas próprias contas, por suas próprias vontades. Eles criam outros deuses e vão adorar os outros deuses e se esquecem de adorarem o próprio Criador, aquele único Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto há. E então, o que acontece? Deus está triste com a humanidade. Deus está irado com a humanidade. E então, acontece que Deus está cobrando das nações, porque as nações inventaram deuses que não são a imagem, que não são a semelhança de Deus. Inclusive, muitos estão adorando, fazendo ofertas a deuses que nada podem fazer para o homem, somente o mal. E ainda com o intuito de ganhar a alma do homem, de fazer com que o homem continue sendo escravo dele. Então, meu amigo, medite bem. A Bíblia nos fala que quando o povo de Israel, eles provocavam a ira de Deus, deixando de servir a Deus, indo após deuses que eles próprios faziam, a ira de Deus vinha sobre eles. E eles pagavam um preço muito alto. De diversas maneiras, nós vemos o que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia nos fala claramente, Deus avisou para o homem, para que o homem não deixasse de servirem a ele. Porque se o deixassem, se o esquecessem dele, eles pagariam um preço muito alto. Isto foi o povo de Israel. E nos dias de hoje, não só o povo de Israel,
Mas o mundo inteiro está pagando um preço muito alto. Pela rebeldia, pela dureza do coração, por terem criado deuses de prata, de ouro, de barro, de bronze, de cobre, por adorarem até mesmo o próprio inimigo das nossas almas, fazendo oferendas, fazendo ofertas, como nós vemos, inclusive, o nosso plenário, as nossas autoridades, os nossos deputados, senadores, não digo todos, mas uma grande parte, para ganharem eleições, para terem proveito para pouco tempo. Olha, isso é para pouco tempo. Então fazem oferendas, ofertas a demônios, a fim de ganhar eleições, a fim de não perderem eleições. Eles fazem pactos por pouco tempo. Mas a Bíblia nos diz claramente que Jesus falou que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então eles fazem um pacto por pouco tempo. E esse pouco tempo, dentro desse pouco tempo, eles são colhidos e levados, sabe para onde? Sabem para onde? Eles fizeram um pacto. Agora vão pagarem com a sua própria vida, com as suas próprias almas. E não foi um, nem dois, nem três, diversos. E não só aqui no Brasil, mas o mundo está contaminado de homens, em vez de adorarem a Deus, vão adorar os demônios. E os demônios chamam o homem de cavalo. Veja bem, meu amigo, você que está me ouvindo, você é que tem que andar montado no cavalo, e não o cavalo montado em você. Prestou bem atenção? É você que tem que andar montado no cavalo ou nos cavalos. Mas o demônio chama o homem de cavalo dele, porque ele anda montado nas costas do homem, e o homem não vê. E ele coloca um freio no homem, e o homem mata, rouba. O homem usa droga, bebida, tudo quanto não presta, prostituição, tudo quanto não presta ele vai fazer, porque ele obedece. Ele é um cavalo dos demônios. Então ele está pagando um preço e ainda faz oferendas a esses demônios. E a ira de Deus vem sobre eles, porque ele não veio para dar nada para ninguém. Por um pouquinho de dias, ele muitas das vezes alegra o homem, engana o homem. O homem e a mulher ficam enganados, e através desse engano, ele colhe a alma do homem. Ele leva o homem à perdição, e o homem para sempre estará destruído. E ao morrer, ele é levado para o Hades, para o inferno, onde ali nunca mais na vida ele vai sair. Ele vai sofrer ali eternamente. Enquanto que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio trazer vida e vida com abundância. Mas ele disse uma coisa, e que muitos não querem passar: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos aflições nesse mundo? Temos, para cumprir a palavra de Deus. O reino de Deus é ganhado a forças, e as pessoas querem ganhar o reino de Deus de uma maneira muito fácil, fazendo oferendas, fazendo ofertas a demônios e sendo destruído. A Bíblia nos fala claramente a respeito, está no livro de Apocalipse 21, versos 7 e 8. Quem vai entrar no céu e quem não vai entrar? Está falando claramente. O próprio Senhor Jesus, ele deixou também escrito no livro de Apocalipse: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Fora de mim não há outro. O ladrão, que é o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Observe bem.
Quantas milhares de vidas já foram colhidas nesse período dessa enfermidade que veio aí sobre o mundo? Mas Deus já havia falado que Ele iria cobrar, que Ele iria descer ao mundo com espada, para cobrar do homem a rebeldia, a dureza do coração, por o homem ter afastado de Deus, pelo homem não querer obedecer a palavra de Deus, pelo homem rejeitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele veio, deu a vida dele em favor de toda a humanidade. E agora a humanidade vai para onde? Vai adorar os demônios. Você acha que Deus está alegre, está satisfeito com a humanidade? Não. Então o que acontece? Deus está cobrando. Eu vi, antes esse vírus aí, chamado coronavírus, eu vi uma grande colheita, parreiras e mais parreiras de uvas todas maduras. Eu ainda disse para alguém, isto é muita gente que vai morrer. É uma colheita que Deus vai fazer, porque o homem está rebelde contra Deus. Vocês que estão me ouvindo sabem disso, que a ira de Deus está se manifestando nas nações, nações perdendo milhares de vidas sendo ceifadas. Agora eu pergunto, se esses homens estivessem adorando a Deus, Deus o conservariam. Deus não permitiria que isto acontecesse. Sabe por quê? Porque Deus ama o homem. Deus não tem prazer na morte do homem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A palavra ímpio quer dizer impiedade, que praticam males. Deus não tem prazer. Mas Deus quer que todos se arrependam, se convertam a Ele e venham a servirem a Ele. E então por isso Deus está mandando, permitindo que essa doença se alastrasse em praticamente todos os países. Para que o homem se lembre de Deus. Porque o homem estava esquecendo de Deus e adorando os demônios. Veja bem, meu amigo. Você trabalha durante um mês ou durante um ano e alguém vai lá e recebe o seu salário. Você acha justo? Assim também foi com o Senhor Jesus Cristo. Ele desceu da sua glória, fez-se homem, deu a vida dele ali na cruz do Calvário, sofreu, foi chicoteado, foi torturado. Ele estava resgatando o homem da morte, para que o homem não fosse para o inferno, para que o homem não fosse destruído. Ele deu a vida dele, ele comprou a humanidade novamente, que a humanidade estava nas garras do inimigo. E agora o homem, em vez de agradecer aquele que trabalhou, que fez tudo, vai agradecer aos demônios, vai fazer ofertas aos demônios. Por que não fazer ofertas a Deus? Por que não adorar a Deus, que tanto tem feito em seu favor, em favor das almas, em favor do mundo? É Ele que faz com que o sol brilhe, Ele que faz com que a chuva venha sobre a terra, é Ele que faz, Deus, o Senhor, que faz com que a terra produza o fruto e você venha se alimentar. Todos os dias você se alimenta e agora você vai adorar os demônios? Agora você vai fazer ofertas a demônios e ainda vai ser destruído, porque ele veio para roubar, matar e destruir? Então, meu amigo, seja sábio, adore a Deus e não aos demônios. A humanidade está corrompida. A Bíblia nos fala claramente, quando a cidade de Sodoma e Gomorra se corrompeu, o que é que Deus fez com ela? Deus mandou fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque os homens de lá não queriam ter mulheres como esposas, queriam ter homens, como nos dias de hoje está se passando na face da terra. E quem é que faz as nossas leis? São os deputados, são aqueles que estão servindo aos demônios, que fazem essas leis, servindo aos demônios.
e agora pagam o preço. Pagam o preço. E ainda, ao morrer, se não se arrependerem, se não aceitarem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, irão para o inferno, irão pagar um preço muito alto, continuamente em sofrimento. Nunca mais poderão sair de lá. Então, meu amigo, ouça o meu conselho. Aceite Jesus. Quantas leis são feitas, inclusive até o aborto. Quantas milhares de crianças são destruídas no mundo? Crianças no ventre de uma mãe são tiradas à forças, são cortadas aos pedaços. Por intermédio de quem? Muitas das vezes por leis, muitas das vezes pela rebeldia do homem, por não conhecerem. Aprovam o aborto. Que culpa tem uma criança? Se você tem coragem de matar uma criança que está no seu ventre, você tem coragem de matar o seu filho que está andando junto com você. Você acha que Deus se agrada? Quem se agrada são os demônios que se agradam de você perder, tirar o seu filho do seu ventre, que é um fruto de Deus. Deus está muito irado com a humanidade. Milhares e milhares de crianças são destruídas e acham que isto aí é comum, que é normal. Mas o preço virá para você. Você vai pagar com a sua própria vida se não se arrepender. A ira de Deus virá sobre você, ainda vivo, e depois de morto pagará um preço mais alto ainda. Se não se arrepender, se não se converter ao Senhor Jesus. Olha, nós temos no mundo de tudo. No caso, nós vemos aí na China, proibido pregar o Evangelho. Proibido falar do amor de Deus. Por quê? O barro se levantando contra o Criador. Quem é o homem para querer impedir que Deus reine? Ele vai reinar de qualquer maneira. Nós estamos passando por uma fase que o homem acha que ele está reinando, mas ele vai pagar um preço muito alto. O homem é pó e é cinza. 5 minutinhos que Deus tira o fôlego de vida do homem, acabou o homem. O homem, ele estica o peito, empina o nariz, estica a barriga para frente e diz: eu sou. Meu amigo, ninguém é nada. Nós somos pó e cinza. 5 minutinhos sem você ter fôlego, seu coração parou, acabou, seu cérebro parou, acabou você. O que é que você é? Você volta ao pó, você volta a ser barro novamente. Mas, e como fica a sua situação diante de Deus? Que não o serviu, que não adorou? Então, você que está me ouvindo, fale com seu amigo, fale com seu colega, com a sua colega, para que adorem a Deus. Deixem de adorar os demônios. Deixem de servir aos demônios. Muitos estão aí enganados, porque os demônios também falam na mente do homem, na mente da mulher, na mente do jovem. Você pode até pensar: será que os demônios falam? Falam. Falam, eu tenho experiência. Está entendendo? Eu tenho experiência disso. Deus fala com o homem. Você ouve a voz de Deus e você não vê ninguém ao seu lado, mas você sabe que é Deus. Por que você sabe que é Deus? Por que eu sei que é Deus? Porque eu conheço a voz do meu Senhor. Você conhece a voz do seu filho, da sua esposa, porque você convive. Se você conviver com Deus, você vai conhecer a voz de Deus. Se você conviver com os demônios, você vai conhecer a voz dos demônios. Eu já vi, não foi uma vez, nem duas, nem três. Demônios, eles são como o vento. O homem natural, ele não vê nada. O homem natural, ele faz aquilo que os demônios mandam, muitas das vezes. Não digo todas as vezes, mas muitas das vezes. E vão parar numa cadeia, numa penitenciária. Eles matam, roubam, usam drogas.
usam bebidas alcoólicas, usam prostituição, usam torturas, fazem de tudo quanto não presta. Sabe por quê? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E eles obedecem aos demônios, então eles fazem de tudo o que o demônio manda. Mas nós temos que fazer o que Deus manda. Amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. E recebermos aquele sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, derramando a sua última gota de sangue, comprando a humanidade. E quando ele estava ali na cruz, ele disse: Pai, ele disse para Deus, Jesus Cristo, ele disse: Pai, está tudo consumado, a obra que tu me deste a fazer na terra. E naquele momento, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, houve um grande terremoto sobre a face da terra. O sol se escureceu. As pedras rolaram das montanhas. E Jesus Cristo inspirou, entregou seu espírito ao Pai. E ali nos diz a palavra de Deus que ele desceu lá no inferno. Ele foi lá no inferno e lá ele pisou na cabeça do dragão, a antiga serpente que é o diabo. E ali ele tomou a chave da morte e do inferno e disse para o demônio: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele venceu o demônio ali na cruz do Calvário. E ele disse: agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo, meu amigo, ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o Deus que comanda esse grande universo, a terra e tudo quanto há. Ele é o Deus que comanda você. Ele sabe até quantos dias de vida você tem. Você terá na terra. E ele sabe o dia que você vai partir. Desde quando você nasceu. Antes de você nascer, ele já sabia que você viria ao mundo. Porque ele é Deus, ele é o Criador, ele é o Senhor. Ele é o Deus onipotente. Tudo ele pode. Tudo ele pode, Deus. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente. Onipotente, tudo ele pode. Onipresente, ele está em todos os lugares. E onisciente, ele é sabedor de todas as coisas. Meu amigo, olha, eu tenho muitas coisas para vos falar, para vos aconselhar. O nome de Jesus também é Conselheiro. Ele te aconselha você. Se você não quiser dar ouvidos, é problema seu. Ele vai te chamar a juízo e a condenação se você não aceitar o sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário. Então, meu amigo, se você não aceitar, não terá chance. O seu lugar será, sabe aonde? No lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como Deus único e verdadeiro, como Senhor de toda a face da terra, como seu Deus, como seu Senhor, esses reinarão eternamente com Ele. Eternamente, para sempre. Então, meu amigo, será gozo, paz, alegria e felicidade. Neste mundo aqui nós temos aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, não desanime não. Mas aqueles que não querem ouvir a voz de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que o homem fecha os olhos para não ver a palavra, para não verem ninguém pregar a palavra de Deus. O homem tapa os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, a verdade, porque a Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O homem vira o rosto para não ver alguém falando do grande amor de Deus, se envergonham. E a Bíblia nos diz que aqueles que se envergonharem de mim, disse Jesus, e das minhas palavras, eu também me envergonharei naquele grande dia diante de meu Pai, de vos apresentar como filhos. Então, meu amigo, para onde você irá? Salvação ou perdição? Céus ou inferno? Vai obedecer a Deus ou vai querer continuar que Deus permita que venha pragas e mais pragas sobre a face da terra? Aí está o corona, o vírus aí. Aí está a praga dos gafanhotos. Aí está a praga dos pernilongos aí, da dengue, do mosquito, da chikungunya,
e de outros mais. Aí está a doença, aquela doença amarela, como é que é o nome dela? A febre amarela. Aí está o câncer, corroendo as pessoas vivas. Você quer isso? Ou você quer servir a Deus? Aí está o fogo selvagem, aí está a lepra, aí está diversas doenças. Se você ler lá no livro, na Bíblia, Deuteronômio 28, você vai ver bênçãos e maldições que Deus permite. E Ele permite mesmo porque Ele é o dominador. Deus, Ele é... Jesus Cristo diz, todo o poder é me dado. Ele é o dominador dos céus e da terra e de tudo quanto há. Olha, eu hoje estou com muito desejo de falar. Eu estou tomando até muito tempo da minha companheira, mas nós vamos ouvir um hino se houver tempo, e ela vai dar uma palavra também. E depois, se houver tempo, nós retornaremos. Fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os remidos vão subindo e a festa celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando,
Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, A Hora da Verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ouvirmos nesse momento uma palavra amiga com a nossa evangelista. Então ouçam para o seu elevio espiritual. A paz do Senhor, meus queridos amigos, irmãos, mais uma vez aqui que o Senhor nos concede para falar um pouco do amor dele. Mas antes eu queria mandar um alô lá para o Ceará, para a minha família, que eu acho que estão ouvindo hoje, para o meu querido pai, para minha querida mãe, meus irmãos, minha irmã Aurineide, Neide, meu irmão Cildo. Deus sabe o quanto eu os amo, que Deus abençoe vocês e todos que estão ouvindo. Não vai dar para dar um alôzinho hoje para todo mundo, porque as horas já estão avançadas, mas eu vou ler aqui uns versículos que se encontram em Mateus 24, a partir do versículo 36. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Então, a gente não pode deixar de falar da volta de Jesus, diante de tantos acontecimentos, muitos acontecimentos. Deus está chamando a atenção do homem, porque ele está perto de voltar. Aqui está falando que nem Jesus sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, nem Jesus sabe o dia nem a hora. Só o Pai, só o Todo-Poderoso que sabe a hora certa. Então, mas através dos acontecimentos, Deus tem mostrado para nós o que está escrito na Bíblia. Se você pegar Mateus 24, bem no começo, você vai ver que Deus está nos alertando, porque tudo o que vem acontecendo está escrito na Bíblia. Não precisa nem ir tanto para Apocalipse, Só que em Mateus já está falando tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda. Então Deus está nos despertando. Por quê? Porque Ele nos ama. Se Ele não tivesse amor por nós, Ele ia deixar as coisas acontecerem, O mundo estava desenfreado, ia deixar rolar. Mas como Ele tem amor por nós, como Ele ama a todos, Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos. Então, Ele tem que fazer algo para chamar a atenção do homem, para dizer: olha, eu estou voltando. Deus está chacoalhando o homem, está chacoalhando a terra. E ainda tem gente que não percebeu ainda que os sinais são da volta de Jesus, para a gente acordar, para a gente se preparar, porque como o pastor Paulo falou, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que não quer saber de Deus, aquele que pratica o mal, Deus não tem prazer. Por quê? Porque Deus sabe para onde a alma dele vai. Mas Deus tem prazer de colher aqueles que são salvos, aqueles que são seus, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que amam a Deus, aqueles que têm temor, que obedecem, porque a festa no céu, quando chega uma alma lá, os anjos fazem festa, é um momento de alegria, de festa, porque foi uma alma que se salvou, Para Deus vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro pode se perder, mas uma alma salva, ela está salva, não tem mais como se perder. Porque Deus sabe a importância, de irmos morar no céu com Ele.
Então, isso tudo são sinais que antecedem a volta de Jesus, né? Como a gente escuta muito louvor, um dia Cristo vai voltar, vai. Tem gente que já não acredita mais que isso vai acontecer. É só pegar a Bíblia e ler. Só ler Mateus 24, para você entender o que é que está acontecendo e muitas coisas que vão acontecer ainda. E os dias, né, são maus, né? Porque quem está reinando é o diabo, é o príncipe desse século, ele que está reinando. Claro que é sob as ordens de Deus, ele só vai até onde Deus deixa ele ir. Mas você vê o que está acontecendo no nosso dia a dia, no mundo inteiro, que realmente o homem está desenfreado, né? As coisas estão de mal a pior. E nós estamos numa situação, nós não sabemos mais em quem confiar. No político, no médico, no enfermeiro, a gente nem sabe mais em quem confiar, né? Mas eu te digo uma coisa, confia no Senhor. Esse não vai te decepcionar. Esse não vai te deixar na mão. Coloca as tuas ansiedades nas mãos do Senhor. Só Ele para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Porque está difícil confiar em algo e em alguém nesse sistema que nós estamos vivendo. Ora, se você tem um óleo ungido na sua casa, pega o óleo, passa nas portas da sua casa, janelas, ora, pede a Deus para repreender o espírito de morte, né, para nenhum mal chegar na tua tenda. Quiser ler o Salmo 91, mesmo que você não tenha um óleo na sua casa, mas põe as suas mãos nas portas, na janela, ore para Deus guardar, livrar de todo mal, você e toda a sua família, né? Deus está aí para nos ouvir, né? E Ele quer que a gente se volte para Ele. Ele quer que a gente se volte para Ele, né? Foi proclamado um dia de jejum, um dia nacional do jejum. Mas será que só um dia é necessário para que as coisas melhorem, para que Deus escute tudo? As nossas orações, as nossas petições. Mas tem muita gente aí que não está, né, ligado nas coisas. Estão achando que isso é só uma doença que apareceu e é normal. Não, não é só uma doença que apareceu, é normal. Deus está chamando a nossa atenção, porque Ele está perto de voltar. E Ele quer que você se aproxime dEle, perdoe o seu irmão, peça perdão, né? Tira toda a mágoa do teu coração, né? Que isso não é de Deus, né? Para poder Deus fazer morada. O Espírito Santo precisa habitar dentro de você. Se você tiver com mágoa, com rancor, não tem como o Espírito de Deus habitar, porque Deus é amor. Deus não é injusto, né? O Espírito de Deus, ele é sensível. Então ele tem que habitar num templo limpo, né? Que é o nosso coração. As horas já se foram, mas que Deus abençoe vocês, né? Continue orando, pedindo as misericórdias do Senhor por todos, né? Para Deus iluminar a cabeça dos governantes, para que as pessoas não sejam tão prejudicadas, né? Repreender esse mal e que Deus abençoe a todos. E até quarta-feira, se Deus assim o permitir. Passo para o pastor Paulo. Ouvintes amigos, nós estamos chegando ao final desse programa, a Hora da Verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer somente algumas palavrinhas aqui rapidamente. Meu amigo, você que me ouviu, Deus te ama. Grave bem essa palavra. Deus te ama. Ele não quer que você se perca. Ele fez todo aquele sacrifício lá na cruz do Calvário, dando a vida dele, porque ele te ama e ele não quer que você se perca. Então sirva ao Senhor. Procure uma igreja mais próxima da sua casa e vá servir ao Senhor. Uma igreja pentecostal, uma igreja que sirva a Deus. Vou falar umas palavras somente com Deus aqui. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós falamos a tua palavra, a verdade. Sim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um dos teus filhos que ouviram e aqueles que ainda irão ouvir, sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo, como está escrito na tua palavra dizendo, se vós abençoares serás bendito. Então nós abençoamos a todos em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até quarta-feira, se Deus assim o permitir. Amém.